O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem me ordenou o que eu devia falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, deixemos-nos conduzir por essa palavra, pela liturgia de hoje, nós aqui, você em casa, ao longo do dia, recebendo essa palavra, animando-se por meio dela. E a liturgia nos provoca, começamos por ouvir a primeira leitura que nos mostrava a grandeza de uma eleição que brota a partir da oração. Falava que Saulo e Barnabé foram separados para a missão. E estritamente compreendendo, separado é aquele que é o santo. Quando falamos de santo e mencionamos a grandeza de Deus, nós lembramos, santo é separado. Aquele que é separado de toda e qualquer inclinação, de toda e qualquer maldade, miséria, fraqueza, e nós ouvemos essa grande separação na pessoa de Deus. Em Deus temos Ele que é o totalmente separado, mas não como distanciamento, não como longura de nós, como proximidade. E quando nós refletimos sobre essa eleição desses dois personagens, nós também somos convidados a termos a nossa eleição, a percebermos aquilo que nós somos convidados a prestar, o serviço a ser feito, a ser desempenhado na causa de Deus. E para isso não é de qualquer maneira, para isso precisa ser separado, não uma separação como para ser melhor do que o outro, não uma separação que leva à exclusão, mas uma separação no qual eu percebo a grandeza do amor a mim confiado. E como tal, precisa de uma resposta. Por isso, separado de tudo aquilo que me impede. No tempo pascal, Cristo é como luz. Então, a minha separação é longe daquilo que são as obras da luz. Nós o vemos como Cristo bom pastor. A separação minha deve ser sempre na disposição de tudo aquilo que o pastor não aconselha, de tudo aquilo que o pastor não me leva a fazer, não me convida a proceder. Então, sempre separados dessas realidades, daquilo que não me atrai, daquilo que não me leva para o caminho de Deus. Essa deve ser a grande separação nossa, e nós somos convidados a fazer. Desde o nosso batismo temos essa eleição, temos essa separação já. Acontece que nós somos às vezes teimosos, nem sempre temos a boa disposição de caminharmos na direção da luz, na direção da palavra, nos bons propósitos. Isso é uma luta. Por isso que a leitura era muito clara. A separação brotou de onde? A partir da oração. Que seja esse momento o divisor de águas. As decisões grandes a serem tomadas na vida, sempre coloquemos e confrontemos com a presença de Deus, para que a decisão seja a melhor possível, seja a mais acertada possível. Assim como esses dois tiveram, nós, ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia também, as decisões sejam regadas com a presença de Deus. Mas lembremos, para fazer isso, é preciso que a gente entenda o Cristo
muito mais do que um bom homem, muito mais do que um líder moral, muito mais do que um profeta poderoso em obras e palavras, diriam os dois de Emaús. Ele é Deus presente. Ele é sinal da presença de Deus. Por isso que ele está dizendo no Evangelho: quem me vê, vê o Pai. Quem ouve a minha palavra, ouve aquele que me enviou. Quem me acolher, acolhe aquele que me enviou. Aquele do qual eu sou porta-voz. É preciso que acreditemos. E acreditar aqui é empenhar a minha vida, minha liberdade, minha inteligência nesta causa. Nesta causa. Deixemo-nos então iluminar por essa palavra, por essa provocação bonita, para que, ouvindo essa palavra, lembremos sempre: é Deus a me falar, é Deus a me provocar, a me desinstalar, é Deus a me chamar a atenção, a me apontar caminhos, a me puxar a orelha, e Ele sabe como fazer, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Por isso, não tenhamos medo de ouvir, não tenhamos medo de nos dispor sempre ao seu convite e à sua proposta. Mas deixemos-nos iluminar por essa palavra e pelas boas disposições que dela nascem. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, de São José. Hoje lembramos a memória de São Luís Grignon Maria de Montfort, um grande personagem. Se dedicou à causa em que abraçou, porque viu na palavra a presença de Deus. Por isso gastou a vida, por isso se empenhou na causa em que abraçou. Que nós também, com docilidade à palavra de Deus, assim abracemos a vocação que nos é confiada. Separados para Deus, é isso que nós somos. Que ao longo desse dia, ao longo dessa semana, ao longo desse ano, possamos sempre, separados para Deus, não como exclusão, mas como vivência verdadeira do Evangelho. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja